As duas? Ah, o pessoal tá empolgado. Então tá bom. Boa tarde a todos. Aqui tá melhor, o som não tá muito... Beleza? Beleza? Então tá bom. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu sei que o Summit é bem cansativo. Eu também tô cansado. Mas estou super feliz de estar aqui para falar com vocês hoje. Meu nome é Bruno Silveira, sou gerente de arquitetura de soluções da AWS. Também trabalho na parte de segurança na AWS. E eu estou aqui com o André Osti e com o Eric Lemos, que daqui a pouco vai abrilhantar o nosso palco para falar do case do iFood. Mas antes deles falarem do case do iFood, eu queria falar para vocês um pouco sobre como é que nós da AWS, ajudamos os clientes a se proteger contra ataque ransomware. A ideia aqui hoje é o quê? Primeiro, a gente falar aqui o que é o ransomware em si, quais são os seus impactos, os principais recursos de proteção de dados na AWS, continuidade de negócio na AWS, detecção e resposta a eventos de segurança e, por fim, a gente vai fechar com chave de ouro aqui com o pessoal do iFood. Bom, cibersegurança, né, parece um pouco de clichê, um pouco de um assunto que já está meio batido de a gente falar que é importante, que é, inclusive na AWS a gente fala que é a nossa maior prioridade, mas a gente não cansa de falar que é um assunto que cada vez mais ele vem fazendo parte do plano, não só o plano tecnológico, mas o plano em termos corporativos das empresas no mundo todo. Então, aqui tem alguns números dos relatórios que eu quis trazer aqui para vocês. Um deles é importante, que ele fala aí que 75% das organizações de TI enfrentarão um ou mais eventos de ransomware até 2025. Então, até depois da Copa do Mundo, 2022 a Copa do Mundo, até a próxima Copa, quase, uma ou mais empresas de TI vai sofrer um ou mais... Desculpa, 75% das empresas de TI vão ter um ou mais ataque de ransomware contra a sua infraestrutura. E lembrando aqui, quando a gente fala em empresa de TI, é empresa de tecnologia. Então, empresas que não são necessariamente de TI, que não provê tecnologia em termos de serviço, como a AWS, por exemplo, mas que são baseadas em tecnologia, se englobam aqui, tá bom? E um outro número importante, o ano ali está errado, desculpa, gente, mas analistas estimam aí que eventos de ransomware podem ocorrer a cada 11 segundos em 2022, não 2021 como está ali. E resultar aí em perdas financeiras de até 20 bilhões de dólares. Na sequência eu vou trazer um caso real, mas não com o nome da empresa, obviamente, de uma situação da qual um cliente teve um ataque ransomware, e esse ataque ransomware praticamente acabou com o negócio dele. Bom, e quando a gente pensa na AWS, a gente tem o que a gente chama aqui de segurança multicamadas. Quando a gente fala em segurança multicamadas, e aqui eu estou olhando especificamente para backup de dados, ou seja, aquele dado que o cliente coloca na AWS, ele sendo o backup dele, a gente tem aí, são 6 camadas que a gente olha quando a gente pensa em proteção desses dados. O primeiro são as políticas aí para restringir o acesso ao usuário. Então, como é que você diz quem acessa o que, a partir de onde e como? Então, esse tipo de artifício é feito para você restringir as pessoas corretas a acessar o dado. O segundo ponto é como você habilita o multifator de autenticação, ou seja, não é só ter usuário e senha, mas como é que você coloca usuário e senha em um token, por exemplo. Então, e não precisa ser token físico, tá, gente? A gente pode hoje ter tokens virtuais. Então, você pode usar um duplo fator de autenticação para acessar a sua infraestrutura. Esses dias, inclusive, dentro da própria empresa, eu perdi um token e eu fiquei meio dia sem trabalhar. Então, eu tive que refazer toda a autenticação, porque era uma autenticação de 2 camadas. Terceiro ponto, backups imutáveis. Então, como é que você habilita backups nas contas AWS e você cria políticas de imutabilidade? Ou seja, se tiver algum tipo de invasão ou alguma perda de dados, como é que esses dados eles não se movimentam de onde eles estão e você consegue recuperar de forma mais fácil? Quarto ponto é habilitar a criptografia. Aí a gente tem aí o serviço do KMS, que é um serviço gerenciado para gerenciar suas chaves criptográficas. Então, como é que você usa a criptografia não só em trânsito, como em descanso nos seus workloads? O quinto e penúltimo é a segurança física e a separação de funções. Ou seja, como é que você começa a olhar a separação física do seu ambiente? Aqui, quando a gente está falando física, é o data center em si, em termos de AWS, ou seja, toda a segurança compartilhada que a AWS tem com o cliente, que nós temos a responsabilidade da segurança física, mas como que você, cliente, a partir disso,
cria as regras corretas para que a sua infraestrutura de rede ela tenha os acessos corretos para os recursos corretos. E por último, e não menos importante, é como é que você habilita a auditoria de rastreamento. Aqui eu estou falando de CloudTrail, por exemplo. Como é que você usa auditoria para você, de tempos em tempos, ou até com automações, para você responder a eventos de segurança dentro da sua infraestrutura. Bom, falando de modelo de responsabilidade compartilhada, aqui está o modelo de responsabilidade compartilhada em termos de resiliência. Então, para quem não conhece, vou trazer de novo o conceito. Modelo de responsabilidade compartilhada é o modelo de responsabilidade onde a AWS é responsabilidade da segurança da nuvem e o cliente é responsável pela segurança na nuvem. O que isso significa, Bruno? Toda a infraestrutura física da AWS é responsabilidade da AWS até a nível do software de virtualização e os dados em si, ou seja, como que você manipula seus dados, como é que eles são acessados, quem é a responsabilidade é você, cliente. Beleza, Bruno, mas como é que você me comprova que a AWS é segura de fato? Como é que ela usa a infraestrutura que ela é responsável, a segurança da cloud é segura de fato? Não é a AWS que diz isso. São mais de 200 relatórios de compliance do mundo inteiro que fazem isso por nós e você, cliente, tem acesso nisso dentro do AWS Artifacts. Beleza, agora em termos de resiliência, o que a gente está pensando aqui? Quando a gente olha nessa matriz de responsabilidade, em termos aí de hardware e serviços da AWS, a resiliência depende de como você usa os serviços. Então, eu vou dar um exemplo já na sequência do S3, que é um serviço que ele tem algumas camadas de resiliência só o fato de você usar ele. Mas quer dizer que você está completamente resiliente? Não, porque você tem outras alternativas para você usar essa resiliência, que é o quê? Como é que você cria estratégias para que, se caso você tenha algum tipo de desastre, seja ele um desastre físico, o desastre lógico ou um desastre em termos de negócio, como é que você se recupera o mais rápido possível? Bom, para quem leu a descrição da palestra, lá eu citei 2 relatórios do NIST. Um é o SP 1800-25 e -26. O que esses 2 reportes fazem? Um deles fala sobre proteção de dados e o outro fala de como você se recupera de um desastre de segurança. E aqui vocês podem ver que a gente tem aí 5 camadas de como o NIST olha em termos de cibersegurança, como é que a gente tem que lidar com cibersegurança. E aqui a gente vai focar, aqui a gente tem desde identificar, proteger, detectar e responder, mas aqui a gente vai trazer um foco um pouco maior em como que a gente recupera esse ambiente. E recuperar, gente, não é só esperar acontecer e recuperar. É você ter estratégias para você proteger aquilo que você tem, em termos de dado, como é que você faz a proteção do seu dado, e como é que na sequência você cria estratégias para ou detectar e recuperar. Então tem vários pontos que você tem que pensar no seu workload, para que quando acontece algum tipo de desastre, você tenha o plano de contingência correto. E por que a palavra contingência é importante? Contingência é aquilo que a gente não controla. E a gente está fadado a enfrentar contingência o tempo inteiro. Então, em termos tecnológicos, em termos de segurança, como é que a gente se prepara para uma contingência? Bom, vamos falar aqui da estrela do nosso assunto, que é o ransomware. Você já deve ter escutado bastante sobre ransomware aí nos últimos anos, que ele vem sendo cada vez mais frequente nos clientes. Bom, o que é ransomware de fato? É uma forma, vamos lá para o que está escrito. O ransomware é uma forma de malware que ameaça publicar os dados da vítima, tem um número na minha frente, desculpa, excluir ou bloquear perpetualmente o acesso a informações críticas para os negócios, a menos que um resgate seja pago. Bom, então quer dizer que o ransomware ele tem 2 funções em termos de ação em si. Primeiro, ele pode fazer exclusão em massa, ou seja, a partir do momento que você tem um ambiente que ele tem um ransomware dentro da sua infraestrutura, aqui eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, se você tem uma vulnerabilidade num software, e por trás esse software está rodando em alguma infraestrutura. Se você tem essa vulnerabilidade explorada, a partir de o atacante explorar essa vulnerabilidade, ele pode entrar no servidor seu e a partir dessa intrusão que ele faz, ele pode colocar lá um malware lá dentro. E esse malware ele pode fazer várias coisas. Uma delas é uma exclusão em massa dos arquivos. Então você pode ter uma situação da qual, a partir dessa máquina, ele consegue fazer port scans, por exemplo, ou seja, ele vai fazer alguma varredura dentro do seu ambiente para entender como o seu ambiente é, e nesse meio tempo ele pode ele pode fazer exclusões em massa de dados, ou ainda ele pode fazer criptografia.
Quando a gente pensa em exclusão em massa, geralmente não é um caso que eles vão pedir resgate. Por quê? Porque já excluiu mesmo. Se é criptografia, geralmente é uma situação da qual eles criptografam com a chave própria e eles pedem um resgate e te dão a chave de volta para você poder decriptar. O ponto é, tanto na exclusão quanto na criptografia, você para seu negócio imediatamente. Então, como é que você se prevê disso? E quais são geralmente as causas disso acontecer? São 3 causas de forma geral, tá? Primeiro é manutenção de técnica atrasada, ou seja, acabei de dar um exemplo de vulnerabilidade. Se tem uma vulnerabilidade, provavelmente tem um bug fixer para ela. E provavelmente a infraestrutura não deve ter em tempo hábil resolvido isso com alguma atualização. E todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação da qual ferramentas para você fazer atualização em massa de parque computacional ela é custosa. Custosa no sentido de você implementar toda a estratégia e você criar um mecanismo do qual você atualiza esse parque o tempo inteiro. Porque um parque de 2.000 máquinas, ela eventualmente vai virar 2.100, depois vai virar 1.900. E quando vai tendo essas variações, como é que você cria um mecanismo efetivo de atualização do seu parque computacional em termos de instalações mesmo? Um segundo ponto é o comportamento dos funcionários que cria riscos de segurança. Então, funcionários dos quais têm ambientes os quais eles usam de forma indevida são exemplos de riscos. Exemplo clássico, que vocês já devem ter visto, aquelas pessoas que acreditam que são herdeiras de um príncipe nigeriano. Você já deve ter visto essa situação, né? Você recebe um e-mail, você fala que você ganhou uma herança lá na Nigéria e você clica porque você quer o dinheiro. Aí você descobre que você acabou de ter um malware dentro do seu computador e a partir desse malware pode acontecer um monte de coisa. E por último, a estratégia de segurança não se prepara para os ataques, ou seja, como é que você cria um plano de continuidade de negócio? Como é que você pensa qual que é o seu workload mais crítico e por que aquele workload não pode parar, ou se ele pode parar, por quanto tempo e quantos de dados você pode, inclusive, perder. Você pode se dar o luxo de perder. Como é que você pensa nisso? Então você tem que criar uma estratégia para isso. Vamos dar um exemplo aqui de um ataque ransomware. Isso aqui é um ataque real, mas está anonimizado, então não tem nome de nenhuma empresa, tá? Primeiras 12 horas. Então, esse caso aqui, um funcionário é atingido por engenharia social. O que significa engenharia social? Ele foi enganado. E o que é esse enganado nesse caso? Ele recebeu algum link, e esse link tinha lá um negócio bem bonitinho dizendo assim, clique em mim. E ele foi lá, né, pimba, clicou. E aí? Depois que ele clicou, vamos dizer, né, isso nunca deve acontecer, mas vamos tentar. Vamos dizer que esse usuário dele tinha direito administrativo no Windows. Nunca vi isso, tá? Mas digamos que tenha. Nessa situação, quando ele clica e o malware está dentro da máquina dele, quer dizer que ele está numa máquina que ela tem direito administrativo na rede e a partir disso ele consegue raptar o AD. Imagina que beleza, né? Você perdeu o seu diretório de autenticação na sua empresa. Isso acontece de vez em quando. Beleza. Ainda nas primeiras 12 horas, o evento é detectado. Quer dizer que alguém vai perceber que esse sistema parou de algum jeito. A máquina não está funcionando, por um acaso teve algum relatório que não está funcionando. Então, imagina, né? Você perdeu o logon da empresa, você não faz nada. E geralmente é quando o corredor enche de gente tomando café, porque é nessa hora que acabou tudo. Bom, beleza. Telefones IP inativo, aí ele não consegue saber o que acontece. Por quê? Porque geralmente o telefone IP tem que autenticar em algum lugar e a autenticação do AD está fora. Ele não tem mais acesso ao e-mail, então o e-mail corporativo acabou, então talvez ele tenha lá um Exchange, por exemplo, que autenticava no AD. Se ele não tinha estratégia para funcionar local, como é que fica? Então ele perdeu tudo. E por último ponto, já vou lá para o último, eu apertei demais aqui, a pessoa fica isolada e ela acaba tendo o quê? Tem que acessar e-mail pessoal, mais um risco, e ela vai ter que usar telefones pessoais para comunicação empresarial. Olha o tamanho do risco que aconteceu aqui nesse caso. Mas beleza, vamos para os próximos 21 dias desse ataque. É uma empresa americana, né? Porque tem o FBI ali, então o FBI já foi engajado, consultor de segurança está alocado, deve ser barato pra caramba, e ele já tem uma ordem de serviço, o C não é de serviço, hein, gente, por favor. Uma ordem de serviço emitida para vários fabricantes. Então, beleza. Quando você olha nessa situação, os backups locais dele não foram afetados em si, mas ele não tem backup na parte de network dele, ou seja, no storage de network dele ele não tem backup. Já começou bem.
Mas, nesse caso, ele consegue usar os backups locais, então não são os backups mais atuais, provavelmente com a defasagem muito grande, e ele começa a ir, na reversão de snapshot, ele tem um outro problema, porque como ele vai usar o backup dele de forma agressiva, porque ele tem que fazer todo o rollback da infraestrutura dele, ele vai ter aí uma taxa de IOPS muito alta. Por quê? Ele começa a usar demais a rede dele para recuperar o ambiente. Tempestade perfeita, né? Bom, aí começa o desperdício, né? Porque, nesse caso, ele tinha uma infraestrutura de notebook que estava toda desatualizada, não só em termos de software, mas de hardware também. E daí ele já descobriu que ele vai ter que gastar mais 4 mil notebooks, daí 3 milhões, um pouquinho mais de 3 milhões de dólares em servidores, porque ele percebeu que a infraestrutura dele também estava toda defasada, ou seja, se ele não cuida dos computadores, não vai usar o cuidar dos servidores, a estratégia está toda daquele jeito. E ele vai ter que gastar um baita de um tempo na reconstrução. Então, assim, imagine o tamanho do estrago disso. Todo o negócio dele, todo o business dele foi perdido. E nos dias de hoje, se você perder o business, ficar, sei lá, 10 dias fora, quem me garante que você não é cancelado e nunca mais você volta a funcionar direito? A gente não sabe. Então, como é que nesse tipo de situação a gente se prepara para que esse tipo de cenário não aconteça? Só esperar o pessoal tirar foto. Aê! Boa. Então vamos lá. Principais requisitos de recuperação de ransomware. Esse negócio é de sacanagem comigo. Aí. Bom, primeiro ponto, ele precisa ser imutável. Então, a gente precisa aí armazenar os dados e ter estratégia de imutabilidade, como eu citei lá no começo. Temos aqui duas features que podem ajudar nisso, eu vou detalhar um pouco mais para frente, que são bloqueios de objeto no S3 e o bloqueio de cofre, que é o Lock Vault do Amazon Backup, do Amazon AWS Backup, Amazon Backup. Bom, isolamento. Como é que você isola a sua infraestrutura para que ela não tenha acesso pelas pessoas incorretas? Um ataque de ransomware que é muito comum, não só de ransomware, tá, gente, mas um ataque a vulnerabilidades muito comum, é você, por exemplo, ter um ambiente de desenvolvimento e homologação, que ele está exposto à internet, ou ele está rodando em ambiente junto com produção, porque alguém decidiu fazer isso, e ele é invadido. E a partir desse ambiente você acessa o de produção. Alguém já viu um ambiente de desenvolvimento e homologação junto com produção aqui? Não, né? Eu imaginei. Então tá bom. E por último, usar a inteligência para você reagir. E o que é usar a inteligência para você reagir? É usar tecnologias, inclusive de machine learning, inteligência artificial, para você reagir aos... Lembra que eu falei dos logs de registro? Como é que você usa logs de registro para você interpretar esses dados e começar a tomar ação? Nem sempre você vai tomar uma ação automatizada, mas como é que você avisa a pessoa certa no escalão correto? Como é que você escala uma situação de segurança? Se está um evento de segurança acontecendo e você precisa, por exemplo, notificar o seu time de PR, para ele avisar a imprensa. Isso acontece. Como é que você usa a automatização, inclusive, para, ok, estamos tendo um problema no site X, a comunicação externa é essa, e nós estamos trabalhando e a cada 2 horas estamos te avisando o status. É possível. Então você tem que usar também a automatização não só para remediar, mas também para criar situações a qual se comunica as pessoas corretas. Bom, e para piorar a situação, de 2018 a 2025, 5,3 vezes em crescimento de dados no planeta. Como é que você vai gerenciar um tanto de dados desse aí que eu nem sei o que é zettabytes. Não faço a mínima ideia o que é zettabytes, mas deve ser grande. Então, numa situação dessa, você começa a pensar na proteção desses dados e você vai ter que fazer backup de tudo disso. Como é que você faz? Bom, vamos pensar um pouco, antes de você pensar em fazer backup de tudo, que geralmente é o que fazem, e nunca para pensar que ele tem que fazer backup que não tem, como é que você pensa na métrica para escolher qual dado você vai armazenar de que jeito e aonde você precisa? Então, olhando da esquerda para a direita, vocês vão ter dois acrônimos muito conhecidos, para quem não conhece, o RPO, que é o Recovery Point Object, e o Recovery Time Object, que é o RTO, que basicamente é o quê? Quantos dados você pode se dar ao luxo de criar ou perder? Sim, empresas escolhem perder dados. Escolhem. Ela pode escolher isso. Ou, com que rapidez você precisa que o seu ambiente se recupere? Qual que é o tempo que você não tolera que a sua aplicação fica fora? E é um ponto importante que da esquerda para a direita, quanto mais para a direita você vai, obviamente mais caro vai ficar, porque quer dizer que você não quer downtime nenhum. Mas isso tudo bem. O ponto é,
o quanto você está pensando em perder ou não seu business, ou em quanto tempo isso vai impactar. Isso é uma estratégia que você tem que pensar. Bom, e pensando na proteção dos dados em si, depois que você entendeu o que é RTA, RPO, quando você começou a entender mais ou menos o que você precisa proteger, beleza, quais são os objetivos que você tem? Então, o primeiro objetivo aqui é proteger os dados de exclusões acidentais. Já aconteceu casos de... Eu vou falar um pouco na sequência, de forma mais técnica, de situações da qual a pessoa criou uma estratégia de cópia ou de sincronia, que ele sincronizava o que você copiava, o que você escrevia, e sincronizava o que você excluía. Aí você vai lá, clica, ele cria lá do outro lado. Aí você vai excluir acidentalmente, ele vai lá excluir do outro lado também. Ou seja, sua estratégia não está completa. Então, como é que você cria mecanismos para resolver esse tipo de problema? Um outro ponto é replicação de dados para obter a resiliência e proteção contra agentes, aqui está dito ruim, mas agentes que são maliciosos. Como é que você faz cópias para que a origem dos seus dados, por exemplo, se ele tiver algum tipo de anomalia, como é que você se recupera com a cópia que você tinha? E outro ponto é, como é que você protege os seus dados para fim de governança e conformidade? Tem dados que você tem que guardar por 10 anos, por 20 anos, de forma perpétua. Como é que você define, como é que você classifica esses dados? Eu sei que dá trabalho, mas é preciso fazer. Bom, como é que a gente olha a proteção de dados com a AWS? Vamos começar pelo básico. Em termos básicos, quando você tem um data center ou dados fora da nuvem, você pode fazer um backup dentro da sua infraestrutura e fazer uma cópia na nuvem ou fazer uma cópia direta na nuvem. Tem várias maneiras de fazer isso e a ideia é a gente falar um pouco sobre isso. E olhando a AWS em si, como é que a gente opera em escala com o Amazon S3? Aqui eu estou trazendo o S3 por quê? Porque o exemplo que eu vou trazer agora é de cópia de dados que você tem na sua infraestrutura, no seu data center, e você faz cópias para o S3 de forma simples. Ou seja, é um tipo de resiliência. Como se você perde todos os seus dados, beleza, eu vou demorar uma semana para voltar, mas eu não posso perder o dado de jeito nenhum. Então, beleza. Manda para a nuvem e ela tem uma resiliência muito alta. Então, pensando no Amazon S3, a gente tem aí 26 regiões no mundo inteiro, você pode criar estratégias para você guardar no Brasil, guardar nos Estados Unidos, guardar na Alemanha. A gente tem aí o total de 84 zonas de disponibilidades, então o Amazon S3 ele tem replicação entre as AZs dentro da região, vou trazer um exemplo agora para vocês, e tem uma durabilidade muito grande. Vou trazer um pouquinho mais de dados em relação a isso. Quando você faz uma cópia para o Amazon S3, ele automaticamente faz múltiplas cópias entre as AZs. Mas vocês lembram quando eu disse que quando você vai lá, no caso de cópia, você exclui na origem, ele exclui no destino? Não, é nesse caso aqui. Então, se você olha um dado só, beleza? É um JPEG ali. Mas aí você vai lá e exclui esse cara. Fisicamente, ele está em 3 AZs. Se você exclui essas 3, ele exclui nas 3 também. Desculpa, você exclui essa uma, ele vai excluir na 3. Por quê? Ele faz a sincronia. Ponto e acabou. Bruno, tem alternativas? Tem, eu vou mostrar na sequência. Uma delas, como é que você usa versionamento para você evitar esse tipo de situação? Ele não vai evitar que você exclua aquela versão nas AZs, mas vai criar uma estratégia para você que quando você tem um arquivo, ele tem várias versões. E você pode voltar às versões anteriores. Quando você tem um versionamento habilitado, se alguém vai lá e exclui por acidente, você volta à versão. Resolvido. Parece uma feature simples, mas tem muitos casos que eu já vi de clientes ter essa exclusão e ele não tinha o versionamento. E o versionamento é muito simples de ser habilitado. Então, como é que você já cria isso como padrão dentro do seu S3 para você evitar a perda? E a replicação do S3, lembra que eu falei da cópia dentro de AZ, certo? A gente tem várias formas de fazer replicação, tá bom? Então, quando a gente pensa em replicação dentro da própria região, você pode criar um segundo bucket e fazer o que a gente chama de cross-region replication é o próximo. A replicação entre dois buckets. Então você cria um segundo bucket, faz a replicação entre os dois, e nesse caso, se você exclui no original, ele não exclui no destino. Esse é um ponto importante. Então ele sempre vai fazer a cópia tua da origem para o destino. A segunda opção é fazer, agora sim, o Cross-Region Replication, CRR, que ele faz uma cópia em outras regiões. Você pode escolher uma ou mais regiões para fazer essa cópia de forma assíncrona. Então você consegue fazer essa cópia para várias regiões e garantir a resiliência. Volta.
Outra situação é uma replicação bidirecional. Então você pode ter dois buckets que têm dados diferentes e você pode criar pastas dentro dele para você fazer cópias bidirecionais. Você também pode criar esse tipo de estratégia, tá? Outra é replicar, aí tem algumas características, né? Você consegue fazer essa replicação dentro das regiões com SLA muito alto. Então o SLA do Amazon S3 Standard, por exemplo, que é o primeiro tier, é de 99,99%. Então é muito alto a SLA. Então vocês conseguem utilizar essa SLA para aumentar a resiliência dos seus ambientes. E além disso, vocês conseguem também fazer controle de retenção. Então vocês podem pegar um S3 específico e dizer assim, ó, esse S3 ele não pode ter nenhum tipo de exclusão. Você pode fazer esse tipo de configuração. Então, a partir do momento que você copia para esse destino é imutável. Então, lembra a imutabilidade que eu falei lá atrás? Você traz a imutabilidade para sua estratégia. Ok? Bom, falando um pouquinho mais de bloqueio de objeto do S3, tem várias formas que você pode criar granularidade nesse bloqueio. Um deles é usando put. Quando você faz put, você pode criar alguns padrões para definir a retenção nos novos objetos. Então você pode criar regras específicas para que esse objeto ele não seja manipulado. Um outro é o que a gente chama de worm. Write once, read many. Então, o worm, ele é uma maneira de você faz a escrita uma vez e você nunca mais pode fazer a escrita de novo. Ou seja, você só lê dali por diante. Isso é basicamente o conceito de lock, que você faz com que aquele objeto ele não seja mudado mais, ou seja, imutabilidade de novo. Então você pode escrever nesse bucket, por exemplo, várias informações, mas você não exclui mais. Isso geralmente em regras de compliance você usa. Deixa eu tomar aqui, senão eu vou engasgar. Bom, além disso, a gente tem algumas outras funções. Você consegue usar aí APIs para você criar uma extensão dessa retenção. Então, tem algumas outras funções das APIs que vocês podem usar nessa estratégia, além da auditoria que vocês podem implementar na sequência. Então, usando a auditoria do S3 e de outros serviços correlatos, como o CloudWatch, por exemplo, você pode criar estratégias para você monitorar como é que está a sua estratégia de retenção. Bom, opções de armazenamento do Amazon S3. Então, aqui vocês já devem ter visto várias, eu vou dar uma recapitulada rápida, mas da esquerda para a direita a gente pensa aí no Amazon S3 Standard e o Standard Infrequent Access, geralmente para situações de RTO abaixo. Então, são situações na qual você não pode ficar muito tempo com dado fora do ar e você precisa ter uma recuperação muito rápida. Então, essas são duas opções que te ajudam nisso. Quando você pensa em situações na qual você pode ficar um tempo fora, mas você não pode perder dado de jeito nenhum, você pode usar as classes aí ou do Amazon S3 Glacier ou do TIP Archive, que são mais baratas. Você consegue fazer um armazenamento massivo com valor baixo, e você não precisa ter acesso tão rápido. Então, nessas situações que você pode ter um tempo razoável para recuperar, você tem algumas classes mais baratas, mais econômicas para você poder usar. Bom, e algumas considerações sobre backup. Você precisa minimizar aí o tempo de recuperação. A perda de dados ela tem que ser mínima, obviamente com as regras que eu citei anteriormente. E você tem que sempre estar equilibrando entre custo e o risco comercial. Então, quanto maior o risco comercial, provavelmente vai ser maior o custo. Você vai ter que armazenar mais versões, vai ter que ter ambientes quentes para poder voltar. Então, como é que você pensa nisso? Em um ambiente de backup tradicional, a gente tem vários pontos aí. Primeiro, dados em demasia, como a gente não tem que ter, como a gente compra storage, compra hardware, e a gente não precisa estar racionalizando esse ambiente, porque a gente não tem o pay as you go como método de pagamento, você acaba fazendo backup de tudo. Um outro ponto é a vulnerabilidade, né? Quando você roda na nuvem, você já herda vários controles de segurança que num data center convencional é muito difícil de você ter. Além disso, existe aí a fragilidade desse ambiente. Por quê? Porque ele está num ambiente físico onde você tem acesso o tempo inteiro. Então imagina o tanto que você precisa gastar para ter um ambiente que fisicamente ele é seguro, com fechaduras, com controle de acesso por biometria e coisas do gênero, para você não ter nenhum tipo de acesso a esse ambiente. Além dele ser caro e complicado. Caro já por só o fato de você usar dados em massa, você vai ter que gastar um dinheiro razoavelmente, além não só da parte de infraestrutura, mas toda a parte de refrigeração, iluminação, energia. E a complicação que é porque você acaba se limitando a várias ferramentas que elas estão olhando em termos de backup de forma muito
unificada até em termos de fabricante, mas você não consegue usar a inteligência para que aquilo funcione para você em termos de negócio e decisão. Então, como é que a gente pensa nisso numa modernização com a AWS? Uma das formas mais, eu diria, mais simples de você fazer é usar o Storage Gateway. Quando você pensa no Storage Gateway, você cria uma appliance dentro da sua infraestrutura, é uma ISO. Você pega uma ISO, coloca no vCenter da vida, e esse cara ele faz uma comunicação direta com a AWS e ele faz essa cópia para a AWS. Aí tem vários meios. Você pode usar aí um Direct Connect, você pode usar um VPN Gateway, ou você pode usar a internet em si. Tá? Você consegue criptografar mesmo assim. Então você pode fazer essas cópias tanto para o S3 quanto o S3 Glacier e economizar bastante, além de aumentar a resiliência do seu backup. A gente tem aí também vários parceiros de backup, a gente sabe que tem, por exemplo, como Covolt, NetApp, são players de mercado que estão há muitos anos no mercado, e tem vários clientes nossos que continuam usando essas ferramentas, são ferramentas boas, então você pode usar na AWS também. Você pode integrar com o S3 e com outros serviços na AWS. E quando a gente pensa em backup e gerenciamento de fato, a gente tem também um serviço chamado AWS Backup. Eu tinha falado da Amazon Backup antes, errei. É a AWS Backup. Então, o AWS Backup hoje, ele é uma ferramenta que já está aí trabalhando integrado com nove serviços nossos. E esses novos serviços, como é que eles funcionam em si, tá? Primeiro ponto, qualquer um desses novos serviços, eles podem, a partir de alguns cliques, você configurar um backup e fazer com que ele mande para o AWS Backup para ele gerenciar. Quando a gente pensa nesse gerenciamento, existe um gerenciamento mais simples, que é só mandar o backup e fazer o restore da forma como você quiser, ou você pode ainda criar planos de backup. Quando a gente pensa em planos de backup, a gente está falando aqui em como é que você cria toda a retenção do seu ambiente, não só a retenção, onde você aplica lock, que eu falei agora há pouco, como é que você aplica várias políticas específicas da sua realidade. Você, a partir disso, você pode criar, inclusive, notificações. Então, notificações de que o backup aconteceu com êxito, ou o backup teve algum erro que você precisa intervir, ou que você pode criar um dashboard com isso na sequência. Então, você pode criar várias notificações com serviços integrados AWS. Além disso, você pode expandir sua estratégia de backup para mais de uma conta. Então, você pode usar a AWS Organization para você expandir sua estratégia. Então, você não precisa ficar só atrelado a uma conta. Como é que você cria uma conta de backup, uma conta de segurança? Como é que você tem toda a sua árvore da sua organização em termos de conta e você fazer o backup de todas elas? O Organization te ajuda com isso. E, além disso, deixa eu olhar para cá que eu não estou chegando ali. Você pode criar relatórios de compliance também. Então, você cria relatórios de compliance que você determina qual que é a sua compliance, o que você precisa responder, e o AWS Backup traz isso para você de forma gerenciada e automática. Beleza? Bom, e tem mais uma feature que eu citei um pouquinho lá atrás, aqui eu queria trazer um pouquinho mais de contexto, que é o AWS Backup Vault Lock, que é como é que você cria cofres dentro do seu backup para que você tenha uma retenção de maior duração e você coloque, inclusive, proteções contra exclusão, inclusive para usuários administradores. Você pode colocar regras contra exclusão para quem é o admin do serviço. Você pode fazer isso, tá bom? Além de você ter aí várias opções em termos de API, você pode fazer integrações com SDK e coisas do gênero. Bom, falei um pouco de backup, falei um pouco de proteção de dados, mas se você não pensar no seu negócio, você não consegue escalar essas decisões. Então, quando a gente pensa em continuidade de negócio, a primeira coisa que vem na cabeça é quando que uma AM vai acontecer. Então, pode ser um desastre natural, pode ser uma falha técnica, pode ser ações humanas, né? O exemplo que eu dei tem um pouco a ver com a parte técnica e ações humanas, que geralmente são o que mais acontece. Então, como é que a gente pensa, se antever esses riscos que podem acontecer? Bom, quando a gente pensa em estratégias de recuperação de desastre, da esquerda para a direita a gente tem aí desde da forma mais fria, vamos dizer assim, até a forma mais quente do lado direito. E quanto mais da esquerda você vai para a direita, maior é o custo. Vocês podem olhar lá que o cifrãozinho do primeiro ele vai aumentando. E isso tem a ver com a sua estratégia. Então, se você tem um negócio de alto risco, que ele não pode cair de jeito nenhum, você precisa investir mais. Como é que você investe isso da forma correta? Então, eu vou dar um exemplo das 4 opções que estão ali. Então, inclusive o servidor janela eu gostei. Na verdade era o Windows, mas tudo bem. Então vamos lá. Preparação
de preparação do Cloud Endure. O Cloud Endure é o nosso serviço de disaster recovery, tá? Então o que ele faz? Ele faz cópia de bloco a bloco. Então você pega uma máquina virtual de um lado, você copia o bloco dele para o outro lado e vida que segue. Então o que ele vai fazer aqui? Nesse cenário ele tem, na nuvem AWS, um ambiente pequenininho esperando uma ação. Então se alguém falar assim, ó, né, tem um trigger do lado de lá, alguma coisa aconteceu aqui, ele faz as cópias que precisam para fazer o diferencial e coloca para funcionar do lado direito. Isso leva algum tempo, tá? Então, por isso que ele chama de light, é um ambiente menor, inclusive mais barato, e você demora mais tempo para colocar ele no ar. Se você olhar para um cenário de failover para o Lightweight Pilot, ele é um pouco mais extensivo. Então, até o oráculo ele tá traduzindo, que bonito, né? Quando você olha da esquerda para a direita, você consegue ter um ambiente um pouco maior e quando tem esse trigger do lado esquerdo, ele consegue provisionar do lado direito. Além disso, a gente pode evoluir mais. Como é que você faz uma preparação da espera desse ambiente a quente? O que é a quente? É você ter um ambiente do mesmo tamanho que o seu em produção, mas ele não tem conexão. Então ele está lá paradinho, bonitinho, ele faz a última replicação dos dados necessários, inclusive das configurações, e quando você vai lá e muda o DNS, ele mata o primeiro, e você aponta o DNS para o próximo, e ele bota tudo no ar. Então nessa situação, você consegue ter você aumenta a sua resiliência, você pode passar ali de frações de segundo a milissegundo, dependendo da sua estratégia, e essa estratégia tem a ver com a replicação de dados, então quanto mais replicado, mais atual o dado, mais rápido você consegue atualizar, e mais rápido você fica no ar. E tem a principal de todas, ou diria a mais resiliente de todas, que é o ativo-ativo. E o ativo-ativo o que é? Você consegue ter duas infraestruturas separadas, e aí está um cenário de data center com AWS, e poderia ser duas regiões AWS, poderia ser três regiões AWS, mas o Route 53, ele é o cara que com o DNS ele está olhando para os pesos dos dois DNS. Então você tem um CNAME de cada lado, você atribui o mesmo peso para os dois, e é o DNS que faz a distribuição desses dados. Imaginem que, obviamente, essa replicação dos dados das camadas abaixo, ela tem que ser síncrona. Então, você tem que ter mecanismos aí de entender como é que seu workload funciona, entender quais são os dados que tem que estar síncrono, porque pode ter dados que não precisam estar síncrono, e como é que você usa isso a favor da sua infraestrutura. E aqui tem a própria recuperação desse ativo-ativo, né? Então, se acontece um desastre em algum dos dois lados, aqui foi do lado do data center, né? E ele consegue fazer com que o outro lado funcione, e até você recuperar do lado esquerdo, você está com a operação só na nuvem nesse caso, ou poderia ser só numa região. Tá bom? Bom, e algumas recuperações. Agora, pensando aqui em infraestrutura de data center para fazer recuperação de ransomware na AWS, como é que você usa soluções de terceiro, inclusive? Você pode usar soluções de terceiro que ele usa o armazenamento tanto do S3 como do Glacier para ele receber esses dados e fazer a recuperação mais rápida. E algumas dessas soluções são de alguns parceiros novos. Aí tem a Veeam, a Veritas, Commvault, Zerto e tantos outros. Então aí tem até o link das soluções de recovery dos nossos parceiros de tecnologia. Vale dar uma olhada lá que tem bastante ferramenta interessante que ela pode funcionar não só no data center de vocês, mas também em regiões AWS. Fiquem à vontade para dar uma olhada lá. Bom, pensando numa solução de recuperação de ransomware, quando a gente pensa no olhar do data center ali, a gente tem o data center A, deixa eu usar aqui, ó, bonitinho, ó, data center A, e aqui ele está usando outros provedores de nuvem. Beleza. Quando a gente pensa na situação, você pode criar estratégias como, por exemplo, contas dentro da AWS para você poder fazer as cópias. Então aqui é um teste que você pode fazer as cópias dos dados usando um Object Lock do S3, que é aquela função que eu falei para vocês, que vocês fazem um lock do dado. Então uma vez copiado, que é o worm, né? Write once, read many. Então você escreve uma vez e pode ler várias vezes. Então nessa situação você tem um bucket que recebe os dados e um outro que faz a cópia imediata dele e faz o lock. E você pode criar esse lock em vários outros. Espera aí, voltar. Aí. E você pode, inclusive, criar uma conta separada para forense. Se você tem, inclusive, um pouco do que os meninos vão mostrar aqui tem a ver com isso. Como é que você olha arquivos que você tem uma
ou você tem a certeza, ou você tem uma desconfiança que tem algo de errado dele, como é que você separa ele do ambiente para você poder analisar? E aqui é uma estratégia disso, tá? Além disso, você pode usar aí até contas de recuperação na sequência. Bom, última parte da minha apresentação, eu queria falar um pouco de detecção e resposta a eventos de segurança antes de passar para os meninos. Aqui eu falei muito da proteção do dado e como você se recupera dele. Então eu fui desde você se proteger para que ninguém acesse necessariamente e foi até do outro lado, que é como se recupera como uma coisa aconteceu. Mas Bruno, tem como eu saber se isso aconteceu ou não antes de eu ser afetado? Talvez. E o que é esse talvez? Dependendo do tempo de ação, você consegue detectar algumas invasões. Tanto a ransomware, malware e tantos outros. Mas você precisa ter ferramentas que conseguem responder de forma rápida e você criar automações para isso. E uma delas é o Amazon Guarduri. O que o Amazon Guarduri faz? Ele é um serviço de detecção de ameaças que monitora o seu ambiente contra atividades maliciosas e comportamentos não autorizados. Então ele está dividido entre inteligência de ameaças, ou seja, como é que ele olha possíveis ameaças do seu ambiente versus como é que ele usa machine learning a partir dos dados de comportamento da sua conta. Então como é que ele funciona? Ele pega uma série de logs que a gente tem na AWS, e esses logs são desde VPC Flow Logs, que são os logs da sua infraestrutura de rede, DNS Logs, que são as consultas de logs, os logs de consulta do DNS da sua infraestrutura, ou seja, toda vez que você vai lá e você entra na sua máquina e você dá, sei lá, um apt-get update, nem sei se existe, mas o apt-get me condenem, mas se você for lá fazer uma atualização da sua infraestrutura de sistema operacional, quando ele resolve esse nome, essa consulta é um log do DNS Logs. E esse é um tipo de consulta que pode resultar em ataques cibernéticos. É um tipo de dado que pode acabar virando um ataque cibernético contra você. E um outro ponto é o CloudTrail Events. Então, todos os dados do CloudTrail que a gente gera, vocês já devem ter visto como é que você cria logs de auditoria, não só dos eventos do gerenciamento da console, mas também do data plane do S3, é o CloudTrail que faz isso. Então, como é que você usa isso e a partir disso você começa a criar finds? Então, dentro do Guarduri, ele usa tanto alguns tipos de ataque para entender, por exemplo, brute force, se ele detecta um possível brute force acontecendo, ele pode criar um find para você criar uma remediação com um lambda, por exemplo, ou ele pode olhar que a gente chama aqui de unusual user behavior, que é, por exemplo, se você tem uma atividade de network acima do normal na sua infraestrutura. Então quer dizer que alguém pode estar roubando dado. Então ele consegue trazer esse entendimento das ameaças e responder com finds para você tomar ações. E que tipos de finds que existem? Existem vários, tá, gente? Então aqui ele olha desde de finds do tipo pentest, ou seja, se alguém está tentando fazer um pentest contra você, ou ainda se você tem, por exemplo, alguma máquina minerando Bitcoin, ou se você tem algum trojan dentro de uma máquina sua. Então tem vários finds aqui são alguns deles, tem muitos outros, que ele pode te ajudar a entender o que está acontecendo na sua infraestrutura e te dar alertas para você tomar decisão. E um outro serviço que trabalha inclusive junto com o Guarduri é o Security Hub. O Security Hub, ele não é um CIEM, ele é um serviço de gerenciamento de postura de segurança. O que isso significa? Ele tem vários tipos de finds e de serviços conectados a ele, que mandam informações para ele e ele te dá o que a gente chama aí de insights para você entender como é que está a sua postura de segurança. Então isso vai aí desde os serviços da AWS, se vocês olharem aqui no canto superior esquerdo, aqui tem tanto o Guarduri, o Amazon Mace, o Inspector. Ele pode trazer informações de parceiros externos, então aqui Palo Alto, Trend Micro, e você também pode fazer security checks, que é o que a gente chama de standards. Então você consegue pegar informações de AWS Config, por exemplo, e mandar para o Security Hub para ele analisar. E na sequência ele pode usar investigações do Amazon Detective, que eu vou mostrar um pouco na sequência, e você pode criar automações para ele ou remediar ações, ou ele fazer notificações para Slack, Microsoft Teams e outras funções. Bom, os insights aqui tem um exemplo rápido, mas você consegue fazer a agregação desses insights para justamente você fazer análise e criar planos para remediação de segurança. E aqui eu tenho outra, essa é uma solução que saiu agora em julho, inclusive eu mostrei para a Ana esses dias,
é o Automated Forensics Orchestrator for Amazon EC2. O que esse cara faz? É uma solução razoavelmente robusta, ela custa aí, se eu não estou enganado, de 250 a 300 dólares por mês implementar ela. Para quem não conhece, depois olhem no Google AWS Solutions. São várias soluções que os arquitetos da AWS criam para vocês poderem replicar nos seus ambientes. Tá? Essa é uma delas. E o que essa faz? Opa, fiz errado. Volta. Aí. O que ela faz? Basicamente, aqui está tendo uma conta de aplicação, e a partir de alguns findings específicos de uma EC2, ele manda para o Security Hub e ele cria toda uma cadeia de informações para ele fazer, gerar informações específicas sobre comportamentos forenses, mandar para as pessoas corretas, e na sequência ele faz alguns isolamentos e manda snapshots para você poder fazer investigações, inclusive depois criar novas imagens para poder ajudar o seu ambiente a estar saudável. Tá? Essa é uma solução bem legal, vale a pena vocês darem uma olhada, olhem lá no AWS Solutions, que tem várias outras soluções, não só como essa, mas outras também de segurança. E aqui para finalizar e já passar para os meninos, o Amazon Detective. O que o Amazon Detective faz? Ele usa a inteligência artificial para analisar findings e dados que vêm de outros serviços ou que você automatiza para ele. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Você no Guardani, você já tem lá quando você clica no evento de segurança, ele já tem uma integração ali, ó. Investigue com o Detective. Você consegue investigar com o Detective e a partir dali ele consegue trazer inclusive comportamentos do IP específico daquela instância, qual que é a instância e qual que é o tempo que você está fazendo a checagem. Inclusive isso você pode fazer você consegue ver até aqui, ó, quanto que o inbound está acontecendo, o outbound, e esse tipo de comportamento, o Detective consegue te ajudar para você fazer análise forense dentro desses comportamentos da sua infraestrutura. E na sequência você consegue até ver gráficos do comportamento desse IP, tá bom? Bom lá, só para finalizar aqui, com alguns cliques vocês conseguem habilitar esses 3 serviços, tá? Vocês vão lá, clicam em Enable Security Hub, tanto Enable Guarduri e também o Detective, você pode usar junto com esses 2 serviços. E vocês também podem criar uma estrutura multi-account para vocês usarem várias contas diferentes para poder centralizar esses findings e criar uma estrutura, uma estratégia de segurança para remediação, ok? Finalmente. Por favor, deem uma salva de palmas que eles estão morrendo de medo de vir aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, levanta a mão. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Eric, faço parte do time de cibersegurança do iFood. Estou aqui com o André Osh também. Então, vou passar aqui rapidamente para a gente falar um pouco mais do nosso ambiente aqui, né? Então, a gente está falando bastante sobre disaster recovery e ransomware. Então, a gente está aqui para falar um pouco do que a gente fez, né, no nosso ambiente. Aqui estão alguns dos nossos dados, né, só para você passar uma ideia da dificuldade que a gente teve. Além disso, né, a gente também processa mais de 60 milhões de pedidos por mês. E, obviamente, tudo isso gera dado e consome dado, né? Então, só para passar um pouco da complexidade. Passando o slide aqui, falar um pouco dos nossos desafios. Bom, primeiramente, o que a gente criou, né, que é o Data Bunker, o objetivo dele é justamente a gente conseguir ter um ambiente de disaster recovery numa catástrofe total do ambiente, né? Vamos supor que a gente não tenha mais acesso às contas AWS, a nossa organization, e assuma que tudo está comprometido. A ideia é utilizar o Data Bunker justamente para fazer essa recuperação dos dados e subir o iFood de novo em um outro ambiente. Então, uma tarefa bem complexa e complicada que a gente assumiu aí nos últimos 6 meses. E aí, falando um pouco sobre isso, né, a gente falou de volumetria de dados, né, a gente está falando também sobre a velocidade de restauração desses dados, né, porque a gente está falando de um montante gigantesco, então a gente precisa que esses dados primeiro sejam copiados, né, uma cópia do backup para esse ambiente, e depois a gente servir esse outro ambiente onde vai ser deployado o ambiente novo. Então, velocidade para a gente é um ponto super importante. Além disso, a gente tem muitos cenários de sabotagem, né, como vocês sabem, os atacantes eles miram primeiro no backup, né, do alvo para poder sabotar aquele backup ali para obrigar as empresas a pagar o resgate. Então, esse foi um dos nossos desafios também.
Além disso, tem as novas famílias de ransomware, de malware como um todo, né, mas de ransomware mais específico. A gente sabe a complexidade de criar um novo ransomware, né, é bem simples, então a gente precisa estar preparado para isso também e, obviamente, estar preparado para os falsos positivos, né, porque não adianta ter todo um mecanismo funcional ali se eu não confio na informação que está sendo passada, então, para a gente, isso também é super importante. Falando dos requisitos, né, a gente está passando aqui, são mais de 100 milhões de dados aí, né, de arquivos que são processados diariamente nos buckets, né, que a gente tem. Então, é importante, novamente, né, que esses dados sejam disponíveis ali. Existe uma preocupação também com a integridade desses dados, né? A gente sabe que a sabotagem ela pode vir de várias formas, uma delas é cifrando os dados em si, então a integridade para a gente é super importante. Então, a gente faz uma análise de entropia desses dados também, né? O André ele vai detalhar nos próximos slides ali. Bom, além disso, a gente sabe que também esse dado, essa conta, ela precisa estar apartada, né? Então, não é qualquer um que vai ter acesso, afinal de contas, é a cópia de todos os backups dos serviços essenciais do iFood que estão lá. E, obviamente, tem a questão do orçamento, que eu acho que é um problema de todo mundo aqui, né? Então, isso também precisa ser endereçado, né? Então, falando do que a gente avaliou, do que a gente testou várias soluções de mercado, a gente testou de diversas formas, inclusive a gente iniciou enviando esses dados para uma outra cloud e a gente acabou vendo que era financeiramente inviável, então a gente voltou atrás. Além disso, a gente testou todas essas soluções, a gente não vai entrar muito no detalhe aqui do que foi testado, mas o que norteou as nossas decisões foi basicamente orçamento e também o tempo de recuperação, né? Então, o nosso RTO aí são de aproximadamente 12 horas, né, desse projeto, então, por isso que a gente tomou essa decisão. Tá? Beleza, falamos aqui um monte de coisa, mas o que objetivamente é o DataBank, né? Ele é um ecossistema fora da nossa organization. Ele é uma conta da AWS apartada, que tem IDP apartado também. Além disso, ele faz parte da estratégia de disaster recovery, então, além de fazer essa checagem desses arquivos, a gente também provisiona esses arquivos em uma outra conta para fazer o redeploy de todas as aplicações ali, dos serviços essenciais. Então, basicamente, é isso. Tá? Então, vou passar um pouco do status atual. Hoje a gente está processando aí em torno de 3 milhões de arquivos, né? A gente não processa todos os arquivos, muitas vezes a gente faz uma análise por amostragem, porque a volumetria é muito grande, então a gente preferiu optar por isso. A gente processa em torno aí de uns 500 terabytes de backups, mais os dados que estão dentro dos buckets. Hoje existem alguns serviços funcionando ali como o malware eval, então a gente faz uma checagem para saber, por exemplo, se a gente não está copiando um malware para dentro desse ambiente. Além disso, a gente também faz uma checagem de entropia, como falei, né, analisando arquivo por arquivo ali para saber se ele já não está cifrado, de alguma forma ele foi comprometido. Além disso, a gente tem algumas métricas também para avaliar o rotacionamento desses arquivos, senão essa conta ela vai aumenta muito o valor financeiro, assim, então a gente precisa, enfim, dar uma limpada ali boa. Além disso, a gente também avalia se o cross-site replication que o Bruno falou anteriormente, se ele está funcional, né? Então, isso são coisas importantes. Então, agora eu vou passar aqui o microfone para o André, ele vai dar uma detalhada sobre a arquitetura e detalhamento de como que funciona. Boa tarde, pessoal. Tá dando para escutar, né? Imagina. Tá. Bom, aqui é uma visão da arquitetura do iFood em alto nível. No canto superior esquerdo, a gente tem as contas produtivas do iFood. Como o Eric já disse, são muitos serviços, cada contexto roda em uma conta diferente. Por um motivo ou outro, esses dados acabam sendo enviados para buckets. Então, por exemplo, backup de GitLab, então o código de todas as aplicações do iFood acaba em algum momento indo para bucket, backup dos bancos de dados, a mesma coisa, menus, imagens, estáticas, etc. A gente tem, então, as regras de replicação, de cross-region replication, habilitadas em cada um desses buckets, enviando arquivos para a conta do DataBunker, que é a conta isolada com pouquíssimos usuários administrativos e mais restrita ainda que as contas produtivas. Essa conta ela possui algumas lambdas, principalmente para fazer purge de arquivos onde o versionamento não faria sentido. Então, purge, por exemplo, de backups de banco de dados. Uma conta que é para fazer a checagem realmente dos arquivos, que é a checagem de entropia, a checagem de regras IARA.
o que seria a checagem de entropia? Então, existe o conceito de entropia de informação. De maneira simplificada, você pode dizer que arquivos de alta entropia são arquivos mais difíceis de serem preditos, mais difícil de você prever a sequência de bytes que está dentro dele. Então, por exemplo, arquivos de multimídia, que são comprimidos, e arquivos cifrados, eles têm essa característica. Arquivos textuais ou arquivos com muita informação repetida, eles têm uma entropia menor. Então, o serviço ele verifica isso. Se ele encontra arquivos com entropia muito alta, isso pode ser um indicativo de que se trata de um arquivo cifrado. A outra parte da checagem, que são as regras Yara, que verificam sequências de bytes que podem indicar um artefato malicioso dentro do bucket. Nós usamos regras da comunidade, depois eu vou falar mais sobre isso. E por fim, a gente tem uma integração também com vários total para garantir que não tenha nenhum arquivo executável malicioso dentro dos backups que a gente faz. Paralelamente a isso, a gente tem uma infraestrutura apartada onde a gente roda os ransomwares e avalia as saídas dessas amostras. E abaixo na direita, a conta onde o iFood seria restabelecido em caso de desastre. Essa conta ela não existe, ela é criada no instante do incidente e os dados são copiados para ela. Tá. Dando mais detalhes, então, quando os dados chegam na conta do Data Bunker, esse bucket ele gera um evento de put object, que é enviado para o Event Bridge, e SNS, SQS, até esperar ele ser consumido pelo serviço de scan. O serviço de scan, então, faz as checagens de entropia, verifica se tem algum match com as regras Yara, e se for um binário de Mac, Linux ou Windows, também envia esse arquivo para o VirusTotal para análise. Se nada aconteceu, no fim do dia a gente envia uma notificação no Slack e por SMS, dando um status sumarizado dos resultados da análise. Esse aqui é um exemplo, então, da tabela que a gente envia diariamente. A gente tem uma listagem de buckets, que foi apagada por razões óbvias, o número de arquivos escaneados, se houve algum match, número de erros, eventualmente por algum tipo de binário que a gente não suporta, número de arquivos bypassed, distribuição de entropias dos arquivos por bucket. Esse é um dado bastante importante porque a gente consegue saber se houve uma variação não prevista de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um mês para o outro. Isso é uma informação que pode ser usada de maneira estatística. E o malware eval, além de ter o backup, além de checar que os arquivos não estão infectados, seria ideal que a gente conseguisse validar que o scanner está funcionando como esperado. Para isso, a gente sobe uma conta apartada instâncias EC2 efêmeras, com o ransomware que a gente obteve do Bazaar, são amostras bem recentes, e joga também nessas instâncias arquivos de amostra que a gente encontraria no ambiente do iFood. Então, por exemplo, arquivos de código-fonte, arquivos de imagem, arquivos estáticos, em geral. Indo para outro ponto importante, que é o ponto de sabotagem, o ideal também é garantir que as coisas estão rodando como esperado. Então, a gente falou no início de regras de replicação, a gente faz uma checagem diária, periódica, inclusive assim, de poucos em poucos minutos, para saber se as regras de replicação elas não foram desabilitadas por erro ou caso de sabotagem. Se a gente detectar que algo foi feito, imediatamente isso dispara um SMS e também dispara uma notificação no Slack. Esse aqui é outro exemplo de notificação que é enviada para alguns casos específicos de backup. Bom, agora a gente vai mostrar a demo. Aqui, na verdade, a gente tem 4 exemplos de arquivos. Então, tem um arquivo textual, que é esse primeiro arquivo, que tem uma textinho aí que eu copiei da palestra, uma imagem, um arquivo cifrado, e, por fim, tem um binário de ransomware mesmo, que foi obtido semana passada do Bazaar. Bom, como o tempo está acabando, eu vou... Pode ir? Tá, ok. Bom, desculpa, apertei errado aqui.
Uhum. Dá pra ver? Uhum. Aqui a gente está chamando o serviço inicialmente só para mostrar que não foi recebido dado nenhum de nenhum bucket. Obviamente isso é um ambiente de sandbox, né? Por isso que tem esse resultado. A gente vai carregar então esse primeiro arquivo textual e depois ver o resultado da análise pelo terminal. Bom, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Bom, ali dá para ver a entropia do arquivo, entropia 5 ou 6, que é um arquivo textual, ok. Não foi detectado nenhum match com regras IARA ou com vários total. Nesse caso aqui, como o arquivo não é executável, na verdade ele não foi nem enviado para o vários total. Né? Tem como... tem como ir para frente. Um pouquinho para trás. Desculpa. Segura aí, gente, já estão quase acabando. Aguenta aí. Aqui. Isso, ok. Valeu. Você tem que olhar lá, tá? Tá. Não. Ali, ó. Isso, aí, mano. Fica aí. Não foi. Desculpa. Volta lá na tela mais fácil. Ah, sim, sim. Aham. Aí. Tá. Pode ser, ok. Assim? Aham, pode ser. Você controla lá. Aham, tá. Tá. Esse aí é o caso seguinte, foi analisado um arquivo de imagem. Arquivos de imagem a gente está dando bypass, na verdade. A gente não achou interessante analisar esse tipo de arquivo nesse momento. O terceiro arquivo cifrado. É esperado que esse arquivo dê um resultado de entropia alta pelo serviço. Não necessariamente isso indica que é um arquivo malicioso. Poderia ser um formato multimídia não suportado ainda. Nesse caso, ele só identifica aí como 8. No resultado diário, a gente deveria observar a variação da distribuição de entropia entre os dias. Se o bucket nunca teve arquivo com entropia alta, e ele passa a ter muitos arquivos com entropia alta, isso é um forte indicativo de que algo anormal está acontecendo no bucket. Então, deve ser olhado com mais cuidado. E, por fim, o envio aí da amostra maliciosa. A amostra maliciosa ela tem uma entropia alta e ela também deu match com a regra com vários total. Nesse caso, é disparado entre 5 a 10 minutos após a execução o alerta no Slack e também por SMS para os administradores da conta do DataBunker. Bom, quais são os próximos passos? Tá. Gente, acabou aqui. Caiu o áudio. Voltou? Voltou? Não? Tá ouvindo? Vai ver ali, ó. Consegue voltar? Ah, segura aí. Não levantem, hein? Segura aí. Segura a onda. Vai ver ali. Só um minuto, segura a onda aí. Estourou o tempo. Alô, alô? Foi? Aê! Tá. Bom, Fechou. quais são os próximos passos? A gente acha que é uma solução interessante, então a gente pretende torná-la open source aí. Temos backups de bancos de dados. Para melhorar a gestão das chaves utilizadas, queremos adicionar suporte HSM integrado com o serviço. A AWS ela sempre adiciona controles novos para a gente usar, então a gente pretende adicionar mais controles detectivos na conta do DataBunker. E a questão das regras diárias, né? Como eu disse, a gente usa as regras da comunidade e tem muitas famílias e não tem regras para
todas elas. Então a gente pensa no futuro em passar a codificar regras IARA também para o nosso serviço e posterior tornar open source. Ei! De novo? Voltou, pessoal? Voltou? Aê! Voltou, até onde Vai, o pessoal vai. escutou. Aê! Regras Isso, IARA, tá é. bom. A gente usa algumas regras IARA da comunidade. Infelizmente tem famílias demais e não tem regras para todas essas famílias, então a gente pensa no futuro em fazer as nossas próprias regras de disponibilizá-las. É isso, muito obrigado aí pela Passei? atenção. Aê! Valeu, pessoal. Passa lá o contato. Fala a verdade. Contato de todo mundo aí, gente. Do Eric, do André. Do nosso blog aí, do iFood. Tirem foto aí. Fique à vontade. É o último, calma. Calma. É que eu não sou tecnológico, eu não sei usar QR Code. Eu não trabalho em tecnologia. Fechou? Bom, pessoal. Esse é o meu. Obrigado, gente. Aí. Bom, a gente vai estar aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou trocar uma ideia, tá bom? Mais barulho.